Boa noite a todos, meu nome é Alexandre Cripa, eu sou coordenador do Núcleo de Urologia do Hospital Samaritano, e eu acho que nós vamos falar sobre um tema que todos vocês já conhecem. Então nós vamos botar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Eu acho que os homens não vão se importar muito, mas as mulheres, quando os maridos chegarem em casa, provavelmente vão amolá-los um pouco. A intenção é exatamente essa, tá bom? Então nós vamos falar sobre o câncer de próstata. E por que nós vamos falar sobre o câncer de próstata? O que é a próstata? O que é esse? O que ela faz? Bom, a próstata é uma glândula, é uma pequena glândula que fica entre a bexiga, que aqui está a próstata, e aí aqui está a uretra. Tá? Aqui são as vesículas seminais. O que a próstata faz? Ela faz parte do sêmen, ela produz sêmen. A vesícula seminal são duas bolsinhas onde ficam armazenados o líquido espermático. Essas bolsinhas que fica armazenado o líquido espermático no homem, junto com o espermatozoide, é para o espermatozoide sobreviver até a hora que ele for ejaculado para encontrar o óvulo. Então, a próstata produz parte deste líquido, tá certo? Então, ela serve para isso. Ela não serve só para atrapalhar a gente a urinar, os homens a urinar. E nós, urologistas, nós trabalhamos, entre aspas, com cano. Nós somos nada mais do que um mero encanador. Por quê? Aqui armazena líquido, ou seja, é uma bomba que ela vai armazenando o líquido, chega um determinado momento que o cérebro fala, esvazia. E aí vira uma bomba que esvazia e sai por esse ladrão onde tem a próstata, tá certo? Então, quando ela cresce de uma forma benigna, a gente não precisa necessariamente fazer nada, porque ela pode crescer centrifugamente, ou seja, para fora, não interrompe esse canal, não interrompendo o canal, não precisamos fazer nada. Só que ela pode ter um câncer. E aí é que é o nosso problema. O câncer de próstata é o câncer mais frequente do homem, tirando o câncer de pele, não melanoma. E é o segundo câncer que mais mata o homem, no mundo inteiro. Tá certo? Então, é por causa disso que nós precisamos discutir esse tema. Para se ter uma ideia, no Brasil, em 2013, foram 13.772 mortes. Nos Estados Unidos, em 2015, 27.540 mortes. Sendo que cada homem, se nós pegarmos 10 homens, 7 deles, durante a sua vida, vão ter o diagnóstico, se nós examinarmos todos, fizermos screening em todos, durante a sua vida, 7 de 10 vão ter, um em cada 7 vão ter o diagnóstico de câncer de próstata. Ou seja, é um número muito relevante. Resumindo, nós homens, 80% a 90%, se vivermos até 100 anos, vamos ter o diagnóstico de câncer de próstata. Isso é o fim do mundo? Não, não é. E é isso que nós vamos provar. Existem fatores de risco para câncer de próstata? Sim. Quais são os fatores de risco? Familiar. Familiar de primeiro grau com câncer de próstata, pai ou irmãos, você tem 2,5 vezes maior chance de ter câncer de próstata. Se você tem 2 familiares, essa chance passa para 5. Se você tem 3, para 10. 10 vezes mais. Então, é um fator importante que você deve avaliar. Outro fator importante são homens da raça negra. Homens da raça negra têm mais câncer de próstata, e esse câncer de próstata da raça negra é mais agressivo. Tá certo? Então, esses 2 fatores, principalmente, que nós devemos levar em consideração. Eu vou falar de prevenção, mas só para contar um pequeno detalhe. Gordura animal aumenta a incidência de câncer de próstata. O que eu quero dizer com isso? Homens de países nórdicos, por exemplo, têm mais câncer de próstata do que asiáticos. Porém, se você tirar um japonês, levar para os Estados Unidos e ele começar a consumir gordura animal mais do que ele consumia na cidade dele, no país dele, aumenta a incidência deste homem de ter câncer de próstata. Isso significa que fatores exógenos, ou seja, fora da nossa linhagem familiar, do nosso DNA, também influenciam na incidência do câncer de próstata. Combinado? Prevenção. Gente, já tentamos de tudo. Selênio, suco de tomate, de tudo. Não tem.
Existem alguns fatores, hábitos de vida saudáveis, que aparentemente diminuem a incidência de câncer de próstata. E existe uma medicação, que é a finasterida ou a dutasterida, quem tiver pouco cabelo vai saber o que é finasterida, que foi usado para prevenção em câncer de próstata. O que acontece quando você usa a finasterida? Você diminui a incidência do câncer de próstata, que teoricamente a gente não precisa tratar, e aumenta a incidência daqueles intermediários e de alto risco. Então, nós não fazemos a prevenção com finasterida e dutasterida em câncer de próstata, que são duas drogas usadas para hiperplasia prostática benigna, para o problema só de cânone. Combinado? Detecção precoce. Devemos ou não fazer e quando fazer? Esse é um problema. As sociedades preconizam que as sociedades urológicas, seja ela americana, seja ela brasileira ou europeia, preconizam fazer o exame a partir dos 50 anos para quem não tem história familiar e não é da raça negra, e a partir dos 45 anos para quem tem história familiar ou é da raça negra. Os epidemiologistas são totalmente contra isso. E essas controvérsias levam a esses noticiários, principalmente no Novembro Azul. Novembro Azul, para quem não sabe, foi na Austrália, uns 17 anos atrás, que nasceu o Novembro Azul. Tá? Foi o primeiro país a falar sobre câncer de próstata, foi na Austrália. Então, essas opiniões, INCA não recomenda exames de tóxico sem sintomas, é por causa de um pequeno detalhe. O câncer de próstata, e eu vou provar mostrando esses dois estudos, ele se divide em um câncer agressivo, intermediário e de baixo risco. E quando a gente fala em câncer de baixo risco, muitos de nós hoje acham que esse câncer de baixo risco não deve ser tratado. E esse é o grande problema. Então, esse estudo, são dois estudos que foram feitos, um de 7 e o outro de 9 anos, um americano e o outro europeu. O europeu seguiu homens até 9 anos, o americano até 7 anos. E o que eles provaram? O americano provou que não existe diferença nenhuma entre fazer screen, ou seja, fazer PSA e TOC todo ano, ou não fazer. Então, isso não salva vidas. Isso foi o que falou. Isso provocou, nos Estados Unidos, que eles não pagassem mais o exame de PSA, por exemplo. Tá certo? Na Europa, como foi um estudo que teve um maior controle, foi melhor e teve o maior tempo de seguimento dos homens, o que aconteceu? Depois de 9 anos, essas curvas começaram a diferenciar-se, ou seja, começou a ter melhor sobrevida os pacientes que realizaram o screening de próstata. Resumindo, hoje o que se preconiza nas sociedades? Homens com expectativa de vida maior do que 10 anos, expectativa de vida maior do que 10 anos, você faz o screening para câncer de próstata. Se você não tem expectativa de vida maior que 10 anos, você não deve fazer screening de câncer de próstata se você não tiver sintomas. Combinado? Por que isso? Porque é um tumor que cresce normalmente muito lentamente. Então, se você pegar um avô, pegar um vozinho, 80 anos de idade, fazer um PSA nele, ele vir com PSA de 10, que está alterado, e uma biópsia, você vai causar um problema de qualidade de vida nesse paciente e uma doença que você não precisava tratar. E agora ele está com aquele câncer na cabeça dele. Então, é isso que nós precisamos discutir. Nós devemos ou não fazer isso? Existem opções terapêuticas. Uma opção, que é essa chamada vigilância ativa, que eu não vou discutir aqui por causa do tempo, é não fazer nada, é seguir o paciente com exames, que é muito utilizada. O intuito curativo é quando você acha que tem uma expectativa de vida maior que 10 anos e aquele tumor que está crescendo é mais agressivo. Então, vale a pena a gente tentar curar, ou com cirurgia, ou com radioterapia. E algumas vezes a gente pega a doença metastática. Não tem cura, mas existe uma indicação hoje em dia que dá para que esse paciente consiga sobreviver com uma boa qualidade de vida por 5 a 10 anos. Então, também tem tratamento. Eu acho que esse slide é o mais legal. Isso aqui foi feito num congresso americano, um urologista famoso. 92, número de câncer, de mortalidade por câncer. 2007, 131 milhões de homens, 149 milhões de homens nos Estados Unidos. Mortalidade de câncer diminuiu. Óbitos por câncer diminuiu. Câncer de próstata. Ou seja, 17 mil mortes a menos depois do PSA. Então, não tenho dúvida que o PSA é bom.
O problema é como nós utilizamos esse PSA. Então, o que eu quero dizer com esse slide? Se nós fazemos o diagnóstico de um câncer aos 50 anos, pensando que a idade média de sobrevida da vida do brasileiro é de 76, nós vamos dar a esse homem 26 anos de vida. Aos 70 anos, o câncer nem vai fazer mal para ele. Para que nós vamos fazer screen nesse paciente? Então, para resumir, sempre tratar o doente, nunca a doença. Exame de rotina vale a pena? Devemos fazer? Depende. Era isso.